Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor pode declinar o seu nome completo, por gentileza, para fins de registro? Ivan Kerlerson de Souza Costa. Brasileiro, seu estado civil? Brasileiro, casado. Casado. Profissão? Contador. Contador. O senhor pode declinar o seu endereço profissional, se preferir? Avenida 14, Rua 46, Casa 14, terceiro conjunto, Coab Anil. O senhor pode, rapidamente, em poucas palavras, declinar sua qualificação técnica? Sou contador já de carreira há 5 anos e perito. Concluí a faculdade em 2014, começo de 2014. Fiz os cursos na área e hoje estou fazendo pós. Ok. Em quê? Estou fazendo pós em contabilidade administrativa. Contabilidade administrativa. Ok. Eu vou conceder a palavra, então, ao advogado da parte autora para formular as perguntas, parte delas, boa parte delas, já apresentadas previamente que o senhor tomou conhecimento. Sim, senhor. Por favor, doutor. Doutor Ivan, eu gostaria que o senhor esclarecesse se o sistema de amortização utilizado pela requerida permite a elevação contínua do valor das parcelas. Sim, claro. Tá, pela tabela apresentada no caso, nós temos ali um tal de anoticismo. Por que nós temos esse anoticismo? Nós podemos ver que o resultado final da parcela, a partir de 9 de 2014, ela está juros sobre juros. A base de cálculo dos juros é sempre a parcela do mês anterior. E nisso que vinha acontecendo desde 9 de 2014, depois da obra concluída, isso faz não haver a correção da inflação ou da deflação. Isso não permite o valor tenha uma correção, uma diminuição. Porque com o anoticismo que a gente detectou a partir de 9 de 2014, nós vemos que ela está sempre, a parte pagadora, a compradora, está sempre pagando a mais do que deveria. As conclusões não são suas, as conclusões são minhas. Certas ou erradas, sou eu que tiro conclusão. Só para deixar isso claro. Só para simplificar a sua resposta. Então, o senhor está dizendo que é o capital mais os juros na primeira parcela. Na parcela seguinte, incide sobre o capital os juros do mês anterior. Exato. É isso? Isso. Tá bom. E antes dessa data que o senhor se referiu? Antes dessa data, ela não vinha acontecendo isso. Qual é a data que o senhor se referiu? 1%. Não, estou falando na data da construção. No período que estava havendo a construção do imóvel, estava acontecendo só 1% ao mês de juros. Sem anatocismo? Sem anatocismo. Sem capitalização de juros? Isso. Tá bom. Doutor, pode prosseguir, por gentileza. Doutor Ivan, diante da prática de anatocismo, como ficaria a partir da aplicação do sistema Gauss em relação à correção do saldo devedor? Sem um material aqui, vamos dizer, uma louça, uma caneta, um lápis, fica difícil a gente explicar, até mesmo porque o FGV e o INC, desculpa que eu estou nervoso. O INCC. Isso, o INCC. O senhor não tem por que ficar nervoso aqui. É porque é a minha primeira vez. Eles não estão batendo os valores. No contrato diz que está usando o valor do INCC. Só que, se vocês derem uma pesquisada, o INCC no contrato é um e o valor que está no FGV é outro. Mas o INCC foi utilizado no período de construção. Foi. E o FGV depois do período de construção? É isso? É isso. O valor não está batendo. Ele está acima de 1%, se eu não me engano. Só para ficar claro, né, para esclarecer. Antes da construção ser concluída, era uma forma de cálculo. Exato. Após a construção ser concluída, era uma outra forma de cálculo. Exato. Na primeira etapa, durante a construção, era INCC mais juros de 1%. Isso.
Era corrigido pelo INCC. Era só corrigido, não tinha juros? Era corrigido pelo INCC e pelo INCC era jogado os juros de 1%, que é o que está no contrato. Certo. Após a construção, o INCC passou a ser substituído pelo... Após a construção, o INCC ele ficou diferente do FGV, porque é o FGV que... O FGV é o que regula o valor do INCC. Não entendi. Após a construção, o valor do INCC não estava mais batendo com o valor do FGV. Durante a construção, os dois valores estavam semelhantes. Os percentuais, isso quer dizer? Isso, os percentuais para poder calcular as parcelas mensais. Certo. Após a construção... Após a construção, não ficou mais batendo. Ficou variando, ficou diferente. Os percentuais? Os percentuais, de um para o outro. Tá? Doutor Ivan, apenas para a gente se situar, a FGV é uma tabela? É uma tabela pela BNT, semelhante? A FGV é o que regula, tipo, ele joga esse valor que é para ser cobrado no INCC. Entendeu? E o que acontece? Durante a construção, ele estava respeitando. Depois da construção, a construção concluída, ele começou a variar do que estava apostado no FGV. Doutor Ivan, então, diante dessa variação, é possível verificar valores pagos a maior? Sim. O senhor poderia apenas conceituar para a gente em que consiste o sistema Gauss? Não tenho conhecimento aqui de teoria. Poderia explicar para a gente qual o índice é mais favorável ao consumidor, o adotado no contrato ou o que foi realmente praticado? É como eu falei, no contrato está até a construção, a obra, e depois da obra está o outro. Tá? Depois da obra, ele começou a juros sobre juros. Ele usava a base de cálculo sempre a última parcela do mês paga. E não a base de cálculo do que foi determinado no contrato, no anexo 3. Satisfeito, excelência. Doutora. Senhor perito, o senhor fala que o INCC no contrato é 1 e após a construção seria outro índice. Não seria IGPM mais 1%, o outro índice? Está previsto isso no contrato, correto? Repita novamente. Durante a construção, aplicações de INCC, correto? Sim. Após a construção, não seria a aplicação do IGPM? Não, porque nas primeiras parcelas nós podemos ver que ele começa a colocando até abaixo do FGV. Aí depois ele joga acima do FGV. Ele não reza, ele não é favorável a essa teoria que você está dizendo, que é o índice mais 1%. Porque tem parcelas aí que ele está abaixo de 1%. Então não entra esse 1%. Segundo a Lei Federal 9.514 de 97, seu artigo 5º, inciso 3, ele prevê que os contratos podem aplicar a capitalização de juros. Sim. Certo? Então, diante disso, o senhor poderia esclarecer se a capitalização de juros é o mesmo que a contabilização de juros compostos, cálculos de juros sobre juros? Tá, vamos lá. A lei ela permite os juros sobre juros, que é a capitalização mensal, num período abaixo de 1 ano, ou período acima de 1 ano. E abaixo de 1 ano, quando é compactada entre o vendedor e o comprador de uma forma explícita no contrato. No contrato, se não me engano, acho que na cláusula 7, eu acho que é a 7, que é de compra e venda, nós não vemos uma observação, uma demonstração, uma coisa explícita entre juros sobre juros. Não aparece na cláusula 7, onde a vendedora está mostrando
pelo contrato que vai ser cobrado juros sobre juros. E a lei diz que tem que ser, pelo menos abaixo de um ano tem que ser mostrada para poder o comprador ele ser ciente do que ele está fazendo, do que ele está fechando. O STJ já consolidou o entendimento que é lícita a capitalização de juros com periodicidade mensal, desde que pactuado expressamente no contrato. Exato. Então, considerando isso, o senhor poderia esclarecer se o contrato ajustado entre as partes possui previsão expressa para aplicação de juros capitalizados com periodicidade mensal sobre o saldo devedor? Isso que eu acabei de responder. Na cláusula 7, onde está comprando, se eu não me engano, é na cláusula 7, que está determinando o que vai ser de entrada, o que vai ser de saída, o porcento do mês, ele não diz ali de forma clara que está sendo juros sobre juros. A próxima quesito, acredito que seja parecido. O saldo devedor da autora fora contabilizado com a incidência de juros capitalizados com periodicidade mensal? Como, de repente? Primeiro eu perguntei se estava expresso no contrato, Sim, né? não está. E agora, o saldo devedor da autora fora contabilizado com a incidência de juros capitalizados com periodicidade mensal? Sim. Foi. Você poderia explicar qual é a diferença entre anatocismo e a capitalização de juros com periodicidade mensal, conceituando ambos os casos? Tá, vamos lá. O juros mensal e o juros anual, eles são anatocismo, tá? É só uma forma de identificar que tipo de anatocismo é. O juros mensal, ele, como eu já expliquei, ele é permitido por lei sendo que isso é permitido por lei se tiver no contrato de forma explícita para as duas partes. Se não tiver de forma explícita escrita no contrato, ela não é permitida, que é o que está acontecendo. E acima de um ano anual, ela é permitida, tá? É o que a lei determina. Você poderia informar se existe previsão contratual expressa para a utilização do INPC como índice de correção monetária do saldo devedor assumido pela autora? Repete. Existe previsão contratual expressa para a utilização do INPC como índice de correção monetária do saldo devedor assumido pela autora? Não. Poderia informar qual é o índice previsto no contrato para atualização do saldo devedor da autora e se esse índice foi aplicado pela RE? 1%. Foi. O artigo 5º, inciso 1 da Lei Federal 9.514 de 97, aliado ao artigo 46 da Lei Federal 10.931 de 2004, autorizam a requerida a atualizar monetariamente o saldo devedor assumido pela autora, com periodicidade mensal, haja vista que o contrato de financiamento e exame possui prazo superior a 36 meses. Então, levando em consideração isso, o senhor poderia informar se o saldo devedor da autora está sendo atualizado monetariamente pela RE com periodicidade mensal? Está. Está. Você poderia esclarecer se existe previsão contratual para aplicação do sistema de amortização que a autora chama de sistema Graus? É aplicado? Repete novamente. Você sabe informar se existe previsão contratual, se existe alguma cláusula que prevê a aplicação do sistema Graus? Não. Não, né? Só isso, Excelência. Posso encerrar, senhor?